Fala nação, sejam bem-vindos aí. Deixa o like, compartilha o vídeo. Quem puder dar uma raifada também, nos ajuda muito. Vamos assistir aí as novidades. De Flamengo, melhora a vida de Palmeiras, mas a própria CBF reconhece que não é a solução ideal. Só que solução ideal não existe num calendário em que você precisaria de 450 dias para acumular tanto que dia no Mundial? Dia 10 no Mundial 10. estreia? Dia 10. É. E 1 mês e meio depois começa o Brasileirão. É isso, Sim, final de janeiro. Assim, coisa melhor dava pra fazer. Sem falar na Supercopa, que abre a temporada, depois a Recopa. Né? Cara, é uma loucura, é muito jogo. E assim, é um problema mundial hoje. Supercopa é 25, né? Se eu não me engano, a data. Peraí, não tem mais estadual, cara? Tem estadual também. É um problema mundial, cara. Mas aqui é pior. É claro que é pior. Muito pior. Há uma grita na Europa, e como aqui o nosso calendário é pior que o europeu, se eles estão achando ruim, a gente está achando ainda pior. Mas na Europa já existe um encurtamento esse ano, né? Os europeus terminam mais cedo, né? Até por conta da preparação. Não, e acontece uma coisa na Europa que é básico. Assim, por mais incivilizado que seja o calendário, uma coisa eles respeitam como algo sagrado. Time de futebol não joga desfalcado por data FIFA. É isso. Muito menos brigando por título. Não se joga. Por isso que os jogadores reclamaram no Mundial de Clubes. Os clubes europeus reclamaram. Agora, a gente aqui tem tanto jogo que a gente acaba punindo os times mais competentes e vencedores. Quem é mais vencedor, então, quem investe mais é punido. Montou um elenco bom? Tá danado, meu amigo. Vai se ferrar na data FIFA porque vai ter muito jogador convocado. Venceu bastante, se classificou para competições? Tá danado. Imagina se Flamengo e Palmeiras tivessem se classificado na Copa do Brasil. Como é que você ia fazer para terminar o ano? Hoje, qual é o grande semifinais. Qual é o grande trunfo do Cruzeiro em relação a Flamengo e Palmeiras? O grande trunfo é ter sido eliminado lá atrás, da Sul-Americana. É o grande trunfo do Cruzeiro. Isso é um absurdo. Se manteria a preparação anterior, né? Foi mudada a data da Copa do Brasil muito por conta Mesmo assim, não teria data. Não teria data. Assim, por sorte do calendário, Flamengo e Palmeiras foram eliminados e fizeram a mudança de datas. A gente tá vendo o Cruzeiro. E o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, tem a chance, porque assim, cara, são 2 rodadas com os times destroçados. Fla-Flu, Santos e Palmeiras, né? 2 clássicos. E aí o Cruzeiro sonha em dar uma arrancada e tirar os 5 pontos. Buscando vaga de Libertadores. Botafogo também. Ceará brigando Não, assim, o Cruzeiro sonha. Santos na última rodada podendo estar no desespero. Tá difícil pro Cruzeiro, né? São 5 pontos e um jogo a mais pro líder. E mas... tem a possibilidade de Palmeiras e Flamengo, caso um dos dois vença o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, do outro trabalho ser posto em xeque, né? Tudo que fez da temporada, né? Agora, tem tudo isso ainda, né? E o Cruzeiro não está atrás de um só, ele não precisa que um tropece, precisa que 2 tropecem. A única questão que eu acho que dava para ter sido feito melhor, só que não dava para ter sido feito melhor agora. Dava para ter sido feito melhor. Em dezembro do ano passado, já era sabido que a gente teria essa data FIFA em novembro de 2025. Então, assim, a CBF teve um ano para poder pensar quando foi soltado o calendário. O calendário da FIFA é soltado antes do calendário da CBF. A CBF solta o calendário de acordo com o calendário das datas FIFA que a FIFA escolhe. Então, assim, lá atrás já era sabido que essa data de novembro, que essa data FIFA aconteceria em novembro, nesses dias. Então, e ainda assim, soltaram o calendário. No final do ano passado, a CBF soltou um calendário. É importante a gente ressaltar. Era uma diretoria antiga, não era a diretoria atual, que inclusive, que eu acho que é um ponto positivo, vem colocando em debate essa questão do calendário, mudança já para o ano que vem, que a gente vai ter que ver como é que vai funcionar, mas acho que só o fato de estar pensando numa mudança já é muito positivo. Mas, Pedro, sabe que ontem eu fiz um exercício brutal, assim, eu trouxe isso em primeira mão, né, essa remarcação aqui no Seleção, e fiz um exercício brutal de se haveria uma solução melhor. E até o fim do Campeonato Brasileiro, a gente só tem uma semana livre, assim, sem jogos, né, terça, quarta ou quinta, que é a semana da final da Libertadores, que a CBF deixa livre justamente para remarcar o jogo dos finalistas. E insisto, não é o ideal. O ideal é que eles tivessem a semana inteira para treinar e chegarem levinhos, descansados em linha. Mas não é possível, porque é a única semana que a gente tem livre. Então tem que jogar nessa semana, o jogo seria no fim de semana, porque afinal é no sábado. E aí, cara, é uma questão, assim, dois corpos não... É lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não tem dias suficientes no ano para caber tanto jogo. Então, diante de uma situação que não é ideal, a
a CBF tenta fazer os malabarismos para fazer o menos pior, né? Para fazer o que dá. E o que dá foi isso que a gente viu. E a pior Eu acho que solução, ficou a solução, enfim, é o que deu para fazer. Aí, sim, você há de perguntar, mas por que eles não podem jogar na quinta-feira, pós-data FIFA? Teria 2 dias, pelo menos, né? O Fla-Flu e o Palmeiras e Vitória. Porque eles vão ter que jogar sábado para jogar terça na semana da Libertadores. Então, não tinha outro jeito, infelizmente. E aí você não vai convocar os jogadores brasileiros? Mas não são só os brasileiros, há outros estrangeiros convocados também. Cara, essa equação não fecha muito. Imagina o Ancelotti precisando montar, precisando observar jogadores às vésperas de uma Copa do Mundo. O cara vai deixar de convocar, por exemplo, o Vitor Roque, que tem sido o grande destaque do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Não, e o Vitor Roque não quer ser convocado? É claro. Pergunta pra ele se ele não joga todo dia por isso. Cara, o Palmeiras já jogou contra o Juventude em data FIFA. Como venceu e foi fácil o jogo, não teve gritaria, não chamou atenção. Mas imagina se empata aquele jogo. Não, mas você tem alguma dúvida de que se o Palmeiras, com 8 desfalques possíveis, perde do Santos, ou o Flamengo perde do Fluminense com 8 desfalques, é óbvio que isso vai dar o que falar. Claro. É óbvio que isso vai ficar na história do campeonato. Claro. Ó, aquele jogo ali que mudou a liderança, ou que manteve a liderança, teve 8 desfalques da data FIFA. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Vamos para os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro e de amanhã, os jogos da rodada. A rodada começa hoje com Bragantino e Corinthians, 7 da noite. Tem Grêmio e Cruzeiro, Vitória e Internacional, confronto direto na luta contra o rebaixamento. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, Sport e Juventude, Fluminense e Mirassol. Hoje jogam Vasco e Botafogo no Newton Santos, é às 7h30 essa partida. Ceará e Fortaleza, outro clássico da rodada. Galo e Bahia e Palmeiras e Santos. Vamos mergulhar neste São Paulo e Flamengo, a começar com as informações do mandante, com o repórter Zé Renato Ambrosio. Oi, Rizek, Lino, Grafite, Pedro, boa tarde para você que nos acompanha. O cenário é da Vila Belmiro para a gente falar de São Paulo e Flamengo. Por conta dessa série de shows aí no estádio do Morumbi, o São Paulo vai jogar em outras casas ou em outra casa como mandante no resto da temporada e escolheu a Vila Belmiro muito por conta do gramado natural. Isso pesou na decisão do São Paulo em mandar os seus jogos aqui. Curiosidade, o São Paulo já foi mandante uma vez na Vila Belmiro. Isso foi em 2023, ganhou do Bragantino por 1-0 na ocasião. Para esse duelo de hoje à noite, São Paulo 8º colocado, Flamengo vice-líder. O São Paulo briga para tentar colar na parte de cima e brigar de fato por uma vaga direta na Libertadores. E o Flamengo apenas, entre aspas, pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu vou destacar o duelo dos treinadores, das opções e das faltas de opções que Hernan Crespo e Felipe Luiz têm para esse jogo. Começando pelo São Paulo, que não vai poder contar com Enzo Dias e Alan Franco. Os dois estão suspensos e não jogam. Mas tem os retornos do Luciano, que estava suspenso na vitória contra o Vasco. O Luciano é o líder em gols na temporada do São Paulo e vice-líder em assistências. E também do Cédric Soares, recuperado de uma fratura num dedo do pé. Deve inclusive ser titular hoje à noite. A grande carência do São Paulo é a lateral esquerda. O Wendel, o outro lateral, já estava machucado há algum tempo. O Crespo vai precisar ou improvisar ou mudar essa formação. Do outro lado, Felipe Luiz no Flamengo pode ter um retorno importante. Não é nem um retorno porque ele jogou contra o Sport no primeiro tempo, mas o Carrascal saiu daquela partida com dores na costela. Existia até a preocupação de que fosse uma fratura, mas é só um edema. O Carrascal veio para Santos, está concentrado e pode inclusive começar como titular ali em algumas das posições do ataque. Mas o Felipe Luiz tem 5 desfalques importantes também. Alguns que já eram previstos, né? O Jorginho se recupera de um problema muscular na coxa, o Léo Ortiz segue se tratando de uma lesão no tornozelo e o Pedro com aquele problema no braço direito. Além de 2 jogadores que estão suspensos. O Everton Araújo foi expulso na última rodada e o Bruno Henrique está suspenso. Isso leva o Felipe a estudar também o que ele pode fazer com o lado direito do ataque do Flamengo, já pensando também nessa carência do lado esquerdo do São Paulino. Aí é papo para Crespo e Felipe e para vocês aí da bancada discutirem esse jogo tão importante que pode decidir os rumos do campeonato e os rumos da temporada. Para um lado do Flamengo e para o outro do São Paulo. Jogão hoje à noite com transmissão da Globo e cobertura completa também no Sport TV, pessoal. Valeu, Zé Renato. E essa casa, né, a casa do Rei Pelé, será, até o fim do campeonato, a casa do São Paulo. Bom, botar as prováveis escalações e comentar essa quantidade abissal de desfalques nos 2 times. O São Paulo, por exemplo, não tem Rodriguinho, Luan, Oscar, Wendel, Leandro, Dineno e Enzo Dias e Alan Franco, esses 2 últimos suspensos. Então essa é a provável escalação com Rafael, Ferrarese, Otolói, Arboleda e Sabino, o Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Patrick, Luciano e Lucas.
Flamengo, a prévia, né? Aposta em Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz. Seria, se o De La Cruz jogar, o segundo jogo seguido dele. E Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Lino. Carrascal está de volta, recuperação muito rápida do colombiano. O Flamengo tem o desfalque do Pedro, do Jorginho, do Léo Ortiz, esses todos machucados, e Bruno Henrique e Everton Araújo suspensos. Com tantos desfalques, melhor para o time que tem elenco. Carrascal está de volta com interrogação, né? Sim, voltou a ser relacionado. Voltou a ser relacionado. E é óbvio que quando você tem muitos desfalques nos dois times, melhor para o elenco que é muito superior. Então, o Flamengo tem condição de montar um time muito superior do que o São Paulo. Sim. Né? Isso ficou claro ali na prévia do jogo, né? Mas bem superior. Né? E se você recuar nos tempos do Caleri machucado, são 12 jogadores no DM do São Paulo com importância e capacidade de a gente pegou só os que ainda têm esperança de jogar na temporada. Muita gente. A administração do dia a dia do São Paulo. São Paulo, até o jogo com o Vasco, parecia, né, a temporada café com leite, que levaria até o final sem grande pretensão. Isso. Voltou para um campeonato que a gente não imaginava que fosse do São Paulo. Mas e por justiça, porque jogou muito contra o Vasco. Ele saiu bem contra o Bahia, desculpa, Pedro, contra o Bahia e contra o Vasco. Os dois jogos. Mesmo com desfalques, ele saiu bem, conseguiu. São equipes que gostam de ter a bola. O São Paulo no Morumbi não foi uma equipe tão reativa, mas pegou um Bahia que tem a bola, que joga. Contra o Vasco também. O Vasco jogou, pressionou e o São Paulo se comportou bem. Acho que leva essa confiança para esse jogo. Lógico que é um nível de adversário agora que mesmo com o desfalque é muito mais qualificado, mas o São Paulo chega com a confiança. A vitória contra o Vasco dessa confiança foi. Você acha que o Caldeirão da Vila vai ter algum impacto positivo ou negativo para o São Paulo? Que é a casa do São Paulo até o fim do campeonato, cara. A torcida do São Paulo irá comparecer. Também acho. Com certeza, acho que vai lotar a Vila, né? Diferentemente do que vem sendo no Morumbi nos últimos jogos, por conta dessa falta de desempenho do São Paulo. É um campo neutro, acaba sendo um campo neutro porque não é sua casa, não é onde você está acostumado a jogar, de conhecer o gramado, essas coisas e tal. Mas está jogando no estado de São Paulo, vai ter o torcedor a seu favor. Mas o Flamengo não se importa muito com essas coisas não, de campo do adversário, não. Joga também. A ida foi a estreia do Crespo. Vamos lembrar como é que foi? Ou seja, a gente tem um turno de Crespo no São Paulo, né? Foi o jogo que marcou a volta do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. O Flamengo foi eliminado pelo Bayern, essa máquina da temporada. E aí dava uma imposição, assim, um cartão de visitas no retorno muito forte, né? Foi um domínio amplo, absurdo do Flamengo na volta, com grande presença de público. Golaço do Luiz Araújo. Golaço do Luiz Araújo. E o Wallace Yan, à época, ainda era um jogador que vinha embalado pelo Mundial de Clubes. Ainda era amuleto. Ainda era o amuleto, né? O Pedro não foi relacionado. O Felipe Luiz, na época, estava detonando a postura do atacante. Parece uma vida, né? Um turno depois. E era a reestreia do Hernan Crespo, que ao final da partida soltou uma frase para lá de impactante no seu cartão de visitas no retorno. Vamos lembrar. Esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores, mas neste momento foco em aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola. E sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Hoje é na Vila. Lembra na época? Lembro, não, antes do jogo ele já tinha colocado esse contexto de que dificilmente era o começo dele, ele ia desconsiderar esse jogo e começar o trabalho a partir dali. Eu comentei essa partida e realmente o São Paulo não conseguiu jogar. O jogo contra o Vasco, o São Paulo foi superior, mereceu a vitória. Mas eu não sei se para enfrentar o Flamengo o que o São Paulo fez contra o Vasco vai ser suficiente. Porque foi um jogo onde acho que o pênalti ali, ir para o intervalo com o gol no final, jogo, né? Fez com que o segundo tempo o Vasco tivesse que se lançar muito e o São Paulo foi muito feliz. É que conseguisse defender do projeto do São Paulo. É isso. Entre o São Paulo conseguir se defender, o Vasco até teve oportunidades e estava numa noite infeliz com relação à finalização, mas o São Paulo foi muito bem nos contra-ataques. Pro jogo de hoje, eu não sei se isso vai ser suficiente para conseguir segurar o Flamengo, que é um time superior tecnicamente, que tem muito mais soluções ofensivas. A escalação lado a lado, assim, O plano é o mesmo, é segurar. Sim, mas a questão é, você vai conseguir segurar. Claro que o jogo
não é time no papel, né? Mas a escalação lado a lado, assim, eu acho que ela escancara a diferença hoje brutal entre os dois clubes, né? Assim, é uma diferença muito grande, cara. Não tô aqui colocando história, né? Só olhando os jogadores. Tem jogos bons essa rodada, cada um hein? tem. Palmeiras e Santos, Não, cheio de né? jogadas. São Paulo e Flamengo, Ceará e Fortaleza. o Vasco, Botafogo e Vasco, Ceará e Fortaleza. Já falamos do Clássico Grêmio e Carioca, só Cruzeiro para amarrar também é um esse jogo jogo, bom. Grafa, como é que você avalia um turno de Crespo? Assim, o São Paulo sobe na tabela do Campeonato Brasileiro, inegavelmente. Assim, analisando o começo e o momento hoje, teve um começo bom, né? Com a subida de produção, 5 vitórias consecutivas, 4 ou o 5 começo foi vitórias muito bom. consecutivas, depois um momento de estabilidade e depois a queda, que é normal, né? O fator novo, a chegada do Crespo, mas a temporada do São Paulo é difícil já há alguns anos por conta de desfalques de jogadores importantes. Mas assim, no geral, lógico que a eliminação na Libertadores tem um peso relevante nisso daí, né? Que não estava nos planos ser eliminado da maneira que foi pela LDU. Mas analisando no geral, assim, acho que um bom desempenho. Era esperado um crescimento do São Paulo e a melhora na tabela do brasileiro. Só que tem um fator negativo que é a eliminação da Libertadores. Das Copas como um todo, Das Copas, né, Do do Furacão Brasil. na Copa do Brasil. E da maneira que foi, né? Ele se defende dizendo que o objetivo era tirar o time do rebaixamento. E isso, de fato, no Campeonato Mas gerou uma Brasileiro... expectativa nas Copas grande Claro, por conta claro. dos embates Que é o teve. contrário, né? O Zubeldia era um péssimo Campeonato Brasileiro e foco nas Copas. O Crespo foi eliminado das Copas e diz, na defesa do trabalho dele, Ele não tinha elenco para manter nos 3, né? com certeza não tinha. E não a, tem, a com qualidade de jogo Não do tinha, São não. Paulo evoluiu. O São Paulo hoje joga mais do que na época do Zubeldia. É que eu acho que os adversários para qual o São Paulo acabou sendo eliminado é que geraram essa frustração no torcedor. Contra o Atlético Paranaense era para o São Paulo ter se classificado no jogo de ida, já era para ter feito placar. E a LDU, dentro dos confrontos ali do mata-mata da Libertadores, se via naquele momento como O jogo um da duelo ida mais... foi, os gols que o Luciano perde, enfim, tudo que a gente já falou aqui nos